Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Os irmãos estão acompanhando, já alguns meses, desde que iniciou-se esse momento de isolamento. Nós não podemos reunir mais para os nossos cultos durante a semana, nem dominicalmente. Por isso nós estamos fazendo o estudo do Catecismo de Heidelberg mediante esse recurso, que é o YouTube, as redes sociais. Dizer aos irmãos que muito provavelmente na próxima semana nós vamos retomar pelo menos um trabalho durante a semana. Ainda não sabemos ao certo se a reunião de oração na terça ou se o culto de doutrina na quinta, ou se a gente vai fazer uma reunião na quarta-feira. E aí a gente vai manter as reuniões no domingo, o culto dominical, e uma reunião durante a semana na quarta-feira, para podermos orar e aprender juntos da Bíblia, da Palavra de Deus. No entanto, o objetivo, o desejo nosso é de manter esse estudo que nós temos feito nas terças e quintas, continuar postando até completar aí o estudo do Catecismo de Heidelberg, mesmo que isso leve mais algum tempo, tá bom? Hoje nós vamos à pergunta de número 31, Nós vimos a pergunta de número 30 na terça-feira e hoje nós vamos à pergunta de número 31, Que diz o seguinte, é uma resposta extensa hoje, Vamos tentar correr um pouco, tá bom? Por que razão é ele chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Nós vimos, desde a semana passada, nós temos visto sobre a Jesus, a pessoa de Jesus, o Filho. E o catecismo vai dividir em duas partes. Por que ele é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? E nós vimos a questão do ministério de Cristo no que diz respeito à redenção, à sua obra na redenção, e por que ele é chamado deste nome, que ele vem livrar o seu povo dos seus pecados. Vimos também na terça-feira que fora dele não há Redentor, não há Salvador, mas aí tendo analisado o nome Jesus, agora o catecismo vai se ater ao nome Cristo. Sabemos que o nosso Senhor ele recebe o nome de Jesus Cristo. E aí a própria pergunta já traz uma informação muito interessante, que o Cristo significa ou quer dizer ungido. Por que ele recebe este nome, então? A resposta: porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou. Veja, a ideia da questão no que associa ao nome Cristo com o seu significado, que quer dizer ungido, ele vai apontar para o ministério de Cristo. Sim, ele vem nos livrar dos nossos pecados, mas mais do que isso, a resposta ela vai trazer aqui aquele ofício tríplice que o Senhor Jesus Cristo detém, de profeta, de sacerdote e de rei. E dentro do Antigo Testamento nós vamos encontrar esta prática de ungir, da unção, e esta unção ela significa um revestimento do alto, para determinado ministério. Os reis eles eram ungidos, então o óleo era derramado sobre a cabeça, uma instituição de cima para baixo, o próprio Deus que ungia os reis por meio dos seus sacerdotes. Os sacerdotes eles eram ungidos também. Nós temos a própria pessoa
do Senhor Jesus Cristo num ato semelhante, que é o ato do batismo, mas nós temos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em especial, a unção do Espírito Santo, não é? Então, este ato de ungir, ele vai designar que alguém ele é ordenado para determinado ministério. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo é um ofício tríplice, não é? Primeiro, a resposta vai apresentar tanto a designação divina, o Pai ordena o Filho, né? O Filho é em tudo submisso à vontade do Pai, e o Filho ele se submete ao Pai e é capacitado pelo Espírito Santo. Nós temos aí a obra do Filho tendo também o arcabouço trinitário, né? O próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando conjuntamente na obra da redenção, bem como nós vemos na criação e etc, né? Então, nós temos a designação do Pai, de um Redentor, e nós temos o revestimento do Espírito, capacitando então o Filho a cumprir o seu ministério de redenção, a sua obra de redenção. E ele, que vem aqui dentro da resposta, recebendo estes atributos, são atributos que eles são particulares, não é que eles são muito adequadamente e muito convenientemente impostos a ele, porque de fato Cristo ele vem com este ministério de profeta, um ministério profético, que é algo bem veterotestamentário, mas Cristo ele é aquele que pode falar em nome do Pai, não é? Dizer, assim diz o Senhor, não é? Ou como ele diz, vocês ouviram que disseram os antigos, ele afirma, eu porém vos digo. Ele é o verbo que se fez carne, né? Ele é a palavra de Deus. O conteúdo da mensagem profética da antiga aliança é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo encarnado, né? É a palavra de Deus. E nós sabemos que ele exerce esse ministério de ensino, né? De mestre, de instrução e de anúncio das boas novas. Então, sim, este ofício é muito adequadamente atribuído ao Senhor Jesus Cristo, e a sua unção demonstra que há uma designação divina para este ofício. Foi o Pai que o ordenou, é Ele que entrega o seu unigênito Filho, né? O Pai que envia o Senhor Jesus Cristo. Há uma cumplicidade no trabalho trinitário, há uma harmonia, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todas as coisas. Quando o homem peca e cai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham conjuntamente para a redenção. O Pai envia o Filho por meio da sua promessa, e o Espírito Santo participa ativamente desta obra. Na concepção miraculosa é obra do Espírito Santo, né? Na unção que é derramado sobre o Filho para que ele exerça seu ministério, é o Espírito Santo quem o conduz pelo deserto, é o Espírito Santo quem conduz o Filho, não é, no seu ministério. É no poder do Espírito Santo que a obra do Filho é realizada. Então, Deus triuno age, né, na história redentiva. Aí Cristo pode sim ser muito bem atribuído este ofício. Ele é a revelação, né? Ele é a imagem do Pai revelada. Então, Cristo exerce um ofício profético, né? E este lhe pertence. Então, ele foi ungido para anunciar a verdade de Deus, para revelar os seus propósitos salvíficos, né? E para manifestar a glória de Deus. É nele que nós temos a exata expressão do Pai revelada e manifesta, não é? E o segundo ofício é o ofício sacerdotal, tá? Também era um ofício divinamente instituído e também era passivo, né, desta prática de unção, de consagração. Era necessário que estes aos quais o Senhor designa o ofício sacerdotal, eles fossem consagrados e recebidos para este ofício, né? Então, este ofício também aponta para o ofício de Jesus Cristo, né? Ao longo do Antigo Testamento, estes eram os que oficiavam o sacrifício, eles ofereciam a oferta, eles recebiam a oferta, eles cuidavam ali do serviço litúrgico, do serviço de culto. E a imagem que nós vamos encontrar mais clara
da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento é exatamente a do sacrifício pelo perdão de pecados, a do cordeiro que é imolado, né? Da oferta que é entregue ao Pai, o sangue derramado sobre o propiciatório, para que a ira do Pai seja, ou fosse, na verdade, aplacada contra o seu povo. E aí Jesus Cristo ele vem como o grande sumo sacerdote, não mais da ordem de Arão, não é araônica, nem daquela linhagem sacerdotal, mas em Hebreus nós vamos ter ali uma afirmação que o Senhor ele é da ordem de Melquisedeque, né? Uma ordem que precede a ordem araônica, e a este Melquisedeque, sacerdote do Senhor, é também aquele ao qual Abraão dizima, né? Então nós temos uma figura muito representativa aí, o pai na fé, o pai de todos aqueles que são salvos, aquele que é o pai de muitas nações, um representante da igreja dizimando a Melquisedeque, este que é da mesma ordem de Cristo Jesus, e muitos inclusive veem nele ali uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Então sim, Cristo ele é o sumo sacerdote, e diferente do que havia na antiga aliança, onde o sumo sacerdote ele precisava se purificar dos seus próprios pecados e então fazer a propiciação do pecado do povo, e isso apenas uma vez por ano. Nós temos em Cristo um sumo sacerdote perfeito, distinto dos demais homens que exerceram um ofício e superior a eles, incomparavelmente maior, pois o Senhor Jesus Cristo não precisa purificar-se a si mesmo, pois o mesmo não tem pecado, não é? Então ele é perfeito sacerdote, puro e santo. E mais do que sacerdote, né? Ele põe fim a uma prática sacrificial que foi comum por muitos anos, que é a oferta de sacrifícios, ou de ofertas que nós chamamos de ofertas cruentas, ou sacrifícios que envolviam derramamento de sangue. Nós temos ainda na linguagem do autor aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão. E de fato o culto, os holocaustos, eles envolviam derramamento de sangue. Mas Cristo, ele não é apenas o perfeito sumo sacerdote, mas ele vai ser também a perfeita oferta, não é? Ele entrega a si mesmo em nosso favor. Então o último sacrifício, e o sacrifício de fato eficaz, né? Nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo afirmando que nunca o sangue de touros ou de novilhos eles perdoaram pecados. Nós cremos que estes ritos eles obtêm eficácia por causa do sacrifício de Cristo, mas não que por si só o sacrifício de animais ele tenha efeito para perdão de pecados. Mas aí a pessoa de Cristo, a sua obra sacerdotal de perfeito sacerdote intercessor, ele oferece-se a si mesmo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado de uma vez por todas. E aí nós vamos encontrar essa linguagem no livro aos Hebreus também, falando que não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício perfeito ele foi executado, e a ressurreição e a ascensão são prova cabal de que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Então nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, o nosso intercessor, aquele que roga por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, está à direita de Deus, não é? Então sim, nós temos o ofício de Cristo apresentado como profeta, que veio anunciar as boas novas de salvação, como sacerdote, que veio para fazer também expiação num sacrifício vicário, substitutivo, onde o perfeito Cordeiro morre em favor do povo, não é? E nós temos um último ofício, que é o ofício real, que é apresentado também aí na resposta. Todas as referências você vai encontrar aí no início do vídeo, eu compartilhei. Eu não vou ler referência a referência porque demandaria muito tempo, e a nossa ideia aqui é ser breve, né? Eu tenho buscado uma média de 20 a 25 minutos aí de estudo, tá bom? Para não ser nem cansativo e nem passar conteúdo demais, né?
que os irmãos possam recordar, então revisitar os textos. Então, nós vamos ter por fim o último ofício, que também os irmãos recordam, né, que havia a unção para este, que o próprio sacerdote ungia o rei escolhido por Deus. E este é um dos ofícios de Cristo. Perceba que Cristo, além destes dois ofícios que nós já estudamos, ele também vai ser apresentado como o filho de Davi. Na própria genealogia dele, você vai encontrar a descendência, a ascendência, né, que diz respeito à descendência de Davi. E este é o mesmo Cristo, na verdade, onde se cumpre a promessa, o pacto davídico, onde o Senhor Deus prometeu a Davi um descendente que reinaria para sempre, né? Se você for olhar a história de Israel, não foi Salomão ou outro dos filhos de Davi que se estabeleceu e se perpetuou no reino, mas a promessa que foi feita a Davi, ela se cumpriu, porque o Senhor Deus, ele cumpre todas as suas promessas. E o Senhor Deus, ele não estava se referindo a estes filhos de Davi, mas ao próprio Cristo, que se assenta no seu trono, e o Pai coloca todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Então nós temos em Cristo também um ofício real. Ele é um rei que governa o seu povo. E como ele governa o seu povo? Por meio da sua lei, por meio da sua palavra. Nós fazemos parte de um povo, nós somos embaixadores em nome de Cristo, nós representamos um reino espiritual, um reino superior ao reino deste mundo, mas nós estamos ligados a este reino, nós fazemos parte de um novo Israel, de um Israel espiritual, de uma nova Jerusalém, que tem um rei que está assentado em um alto e sublime trono. As visões apocalípticas, elas deixam isso claro, há um rei assentado em um trono, e este rei governa, né? Ele não vai governar, ele já governa. Certamente veremos os efeitos de forma ainda mais clara no decorrer dos anos, mas ele governa, não há quem possa deter a sua poderosa mão, e nós fazemos parte do seu povo. Este rei, ele também vai ser apresentado como um rei guerreiro, e era muito comum no Antigo Testamento que o rei ele fosse à frente do seu exército, né? E nós estamos pelejando uma batalha e Cristo vai à frente. Nós somos vitoriosos por causa dele. A igreja, ela será triunfante por causa daquele que é o seu rei, o seu cabeça, aquele que vence todas as batalhas, que não pode ser vencido, que se levantou para vencer, vencendo e para vencer, e que vai pôr fim a toda impiedade, a toda iniquidade, e que todos os reinos da terra serão por ele rendidos. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ungido pelo Pai para exercer estes ministérios, né? O Pai determinou, ordenou, e o Filho em tudo submisso à vontade do Pai, e o Espírito Santo apontando para a glória do Filho e do seu ministério. Nós temos então a plena harmonia no agir de Deus, na sua pessoa trinitária, não é? No ser trinitário, na verdade, não é? Então sim, é importante, meus irmãos, que nós tenhamos isso sempre em mente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o porta-voz da verdade, né? A verdade de Deus, esta verdade que está em sua palavra, né? Então não há contradição entre os profetas e o que Cristo diz, não há contradição entre os apóstolos e o que o Cristo fala. A palavra de Deus, ela é uma só, né? Tem o próprio Deus como autor. Quando o Filho fala, quando o Pai fala por meio dos profetas, quando o Espírito Santo inspira homens para falar, para escrever, nós temos o Pai, Filho e Espírito Santo falando por meio da sua palavra. Quando nós olhamos no que diz respeito ao ofício sacerdotal, nós encontramos plenitude de paz em saber que o nosso Senhor ofereceu-se em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados, e Ele intercede por nós. Se as nossas orações elas são ouvidas, é porque nós temos junto ao Pai um intercessor. Se nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, coisa que não era possível porque havia o Santíssimo Lugar, mas quando Cristo completa a sua obra, paga o preço, entrega a oferta perfeita, a cortina do santuário se rasga, e agora aqueles que são redimidos em Cristo Jesus, eles têm livre acesso à presença do Pai. Nós temos
proximidade, intimidade, nós podemos cultuar, partilhamos desse sacerdócio universal por causa da obra de Cristo. E por fim, e não menos importante, este aspecto que é um dos mais negligenciados, o senhorio de Cristo. Cristo é rei, Cristo governa. Você não pode desejar desfrutar das bênçãos do sacrifício de Cristo se você rejeita a sua verdade, se você rejeita o seu governo. Este ofício é tríplice, ele não pode ser dissociado. Você não pode simplesmente amar o benefício da redenção e rejeitar a lei deste rei que governa todas as coisas, rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua instrução, rejeitar o governo que ele se estende por todas as coisas. Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas, como é o cabeça da igreja, deve ser o nosso cabeça. Nós precisamos, como servos, perdoados e sustentados por este Cristo, nós precisamos servi-lo. E nosso Senhor não é um rei tirano, perverso, não, ele é o Senhor benigno, benevolente, que os seus súditos gozam de paz, e é ele quem vai à frente dos combates, é ele quem nos faz vitoriosos, é um rei perfeito também, Então que maravilha é essa? O Senhor foi ungido para estes ministérios e ele os exerceu e os exerce de forma perfeita. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com mais esse estudo das verdades bíblicas a respeito do nosso Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Forte abraço a todos, meus queridos, que o Senhor vos abençoe.